Olá, eu sou André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre diferentes formas de narrar a experiência humana. Quais são essas formas? Por que elas são importantes para o ser humano? Vamos lá? O que são narrativas? É uma palavra que está bastante na moda, as pessoas dizerem, isso é uma narrativa. Mas afinal de contas, o que são narrativas? Bom, primeira coisa, a narrativa é a enunciação de um discurso que relata acontecimentos ou ações. O que é um enunciado? Enunciado é quando nós, além das palavras que nós proferimos, essas palavras, elas têm um conceito, elas têm uma ideia que é atribuída pelo contexto. Falo aqui em palavras porque estamos priorizando a linguagem verbal, mas é importante lembrar que as narrativas podem ser construídas também por uma linguagem não verbal. Bem, uma narrativa, ela traz sempre uma história consigo. Então, a história é o conteúdo que é transmitido. E esse conteúdo é que vem carregado de significados que formam a narrativa. Então, a narrativa é uma forma de compartilhar e de rememorar experiências. Ou seja, aquilo que além de ser vivido, é vivido com grande significado. São discursos que não só são histórias contadas, mas são discursos que constituem a nossa realidade. Ou seja, tudo que nós conhecemos de alguma maneira, as crenças que nós temos, os pensamentos que nós temos, as ideias que nós temos sobre nós, sobre o mundo, sobre tudo que faz parte da nossa vida, de alguma maneira é parte de alguma narrativa. Mas afinal, onde nós podemos encontrar essas tais narrativas? Bom, essas narrativas elas estão nos mitos, elas estão na história, na narrativa histórica, na literatura, no jornalismo, na música, na poesia, na publicidade, na propaganda, estão nas redes sociais, estão até mesmo nas fake news, nas conversas do dia a dia, nas telenovelas, nas séries, nos jogos eletrônicos, nas fanfics, nas ciências, no podcast, nas danças, no cinema, nos textos religiosos, na ciência, enfim. As narrativas, elas fazem parte dos discursos que formam os nossos pensamentos, as nossas ideias. Bom, então vamos pensar em formas de narrativas que constituem a nossa realidade. Uma das formas de narrativas que constituem a nossa realidade são as tradições e as heranças culturais. O que são tradições? Tradições é tudo aquilo que é passado de geração para geração, que é transmitido, que é repetido de uma geração para outra e que, portanto, constituem a chamada herança cultural. Então são as manifestações artísticas e culturais, como nós conhecemos, através da música, da dança, das festividades, enfim. São as celebrações e os rituais que fazem parte da nossa vida em sociedade. E atenção, aqui quando eu falo de celebrações, eu estou pensando sim nas chamadas datas comemorativas, a virada do ano, o carnaval, a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, o Natal, enfim. Estou pensando nessas celebrações, mas estou pensando também nas celebrações como o nosso aniversário, estou pensando em rituais como, por exemplo, o batismo de uma criança, o visitar uma criança que é recém-nascida e levar um presente, o ritual de casamento, o ritual de festa de 15 anos. Isso são rituais que fazem parte do nosso dia a dia. Além daqueles que têm uma relação diretamente religiosa, que são mais conhecidos como rituais, como pular as 7 ondas no final do ano, como comer uva, comer lentilha, comer o peixe na Páscoa. Enfim, essas celebrações, esses rituais
fazem parte das tradições, da cultura, da herança cultural de um povo. Então, essas tradições e essas heranças culturais formam a nossa identidade, tanto individualmente, porque cada um de nós vive essas tradições de uma maneira bem particular, mas também formam a nossa identidade coletiva, porque se isso faz parte da nossa sociedade e cada um de nós se relaciona com essa sociedade, então forma tanto a nossa identidade como indivíduo, como forma a nossa identidade como parte de um grupo. Então tem a ver com o nosso posicionamento perante a comunidade. Como nós nos posicionamos? Como nós nos colocamos diante dessas tradições? Qual o sentido que elas têm para nós? Como é que nós respondemos a essas tradições? Um exemplo muito simples. Como é que você celebra datas como Páscoa, Natal, Ano Novo? Você deve perceber que na sua família tem pessoas que ficam ansiosas por essas datas, que querem decorar a casa, querem comprar uma roupa nova, ficam pensando no jantar que vão fazer, no almoço, nos presentes, em quem vai convidar, onde vai ser celebrado. E há outras pessoas que são mais indiferentes, que falam, para mim tanto faz, se não fizer nada também tanto faz. Então, a maneira como nós nos relacionamos com essas tradições também formam a nossa identidade. E essas tradições, elas acabam formando valores que fazem parte da nossa vida, valores éticos e morais, mesmo que nós não sejamos praticantes, por exemplo, de uma religião, de alguma maneira a influência dessas tradições vai fazer parte da nossa vida e, portanto, nós também seremos formados de acordo com essa cultura, com essa tradição. Uma forma de narrar bem atual é a forma que as novas tecnologias de informação e de comunicação trouxeram para a nossa vida, e estabeleceram as nossas relações com a coletividade. Afinal de contas, o grande canal de comunicação que nós temos por meio dessas novas tecnologias de informação e de comunicação são as chamadas redes sociais, que levam esse nome justamente porque são formas de relações de indivíduos em sociedade e, portanto, são formas de narrativa também. Essas redes sociais, essas novas tecnologias, elas nos permitem produzir e distribuir conhecimentos. E esses conhecimentos são compartilhados com a comunidade, com a sociedade. Há discussões sobre relações sociais, relações trabalhistas, relações políticas, e todas essas relações vêm sendo repensadas por meio dessas novas tecnologias, por meio das discussões que acontecem nas redes sociais, na internet, a denúncia da violação de direitos. Então é por isso que às vezes vem aquela sensação de antes não era assim, agora é. Por quê? Porque por meio desse contato que nós temos na internet, nas redes sociais, nós passamos a pensar em coisas sobre as quais nós não pensávamos antes. Então é normal que tenhamos que pensar em coisas novas, tenhamos que repensar essas relações. Discussões sobre padrões de comportamento, sobre preconceitos, estão sendo feitas nessas novas tecnologias de informação e de comunicação. E há também a democratização das demandas sociais, ou seja, problemas sociais que antes ficavam restritos a certos grupos, que antes não eram discutidos de forma ampla com todo mundo, hoje podem ser discutidos por meio das redes sociais, por meio das plataformas, por meio das novas tecnologias de informação e de comunicação. Então é inegável que essas novas tecnologias estão estabelecendo novas relações e com isso criando novas narrativas sobre a vida e sobre a realidade. Outra forma de narrativa que faz parte da nossa vida é o chamado patrimônio cultural e também o patrimônio ambiental.
Então, o que é o patrimônio cultural? Essa é uma discussão que vem sendo feita. O que nós consideramos como patrimônio cultural? Seja o chamado patrimônio cultural material, que são construções, obras de arte, né? Aquelas manifestações que são materializadas, que nós podemos ver, que nós podemos participar, que nós podemos tocar. E também o patrimônio chamado de imaterial, como, por exemplo, a língua, os costumes, as práticas, a discussão sobre o que é patrimônio, o que precisa ser deixado para trás porque de repente traz práticas que são problemáticas, práticas que podem prejudicar o meio ambiente e daí discutir patrimônio cultural junto com patrimônio ambiental, como conciliar a manutenção de um patrimônio cultural com um patrimônio ambiental, com a necessidade de preservar o patrimônio ambiental. De quem é o patrimônio? Porque quando se fala, esse é o nosso patrimônio, mas então, se ele é meu, por que eu não posso alterá-lo? Por que eu não posso mexer nesse patrimônio? De quem ele é, a quem ele pertence. Preservar e ressignificar o patrimônio. Essa é uma discussão que vem sendo feita na atualidade. Como entender o patrimônio, como preservá-lo e como dar um novo sentido a ele. Como olhar, por exemplo, para uma floresta e entender que ali não está apenas uma fonte de matéria-prima para que nós possamos simplesmente explorar e utilizar comercialmente, mas sim que aquilo faz parte de uma cultura, faz parte de uma sociedade. As novas formas de representações na sociedade se constituem novos patrimônios culturais. E as identidades e a representatividade. Entender que o conceito de nação, por exemplo, hoje não tem mais a ver com uma unidade em que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo tem as mesmas preferências, os mesmos gostos, as mesmas ideias, as mesmas religiões, as mesmas práticas, mas que uma sociedade se constitui da diversidade e que, portanto, nós precisamos pensar se essa diversidade ela está realmente sendo representada nas instituições de poder, no mercado de trabalho, no mercado de consumo, no mercado cultural. Então, o patrimônio cultural e o patrimônio ambiental também são formas de narrativas que constituem a nossa visão de mundo. O conceito de humanidade e o conceito de sociedade também fazem parte de uma narrativa, não são conceitos naturais. Nem sempre ser humano significou a mesma coisa, nem sempre sociedade significou a mesma coisa. Então essas narrativas, elas não são eternas. Elas precisam ser contadas e recontadas e ressignificadas e discutidas porque elas fazem parte de narrativas. E nós precisamos entender se essas narrativas continuam valendo para os tempos atuais. Então, a questão, somos todos humanos? Quando essa frase é dita, somos todos humanos, nós precisamos pensar, somos mesmo todos humanos? Quando alguém diz que somos todos humanos e, portanto, somos todos iguais e, portanto, não vale a pena destacar as diferenças, mas sim as semelhanças, nós precisamos nos perguntar, mas será que essas diferenças não estão sendo relevantes, não estão causando desigualdades na nossa sociedade? A questão de raça, a questão de gênero, de classe, de sexualidade. Precisamos pensar, somos todos humanos, mas um homem é tratado com a mesma relação que é tratada uma mulher na sociedade? Uma pessoa branca é tratada da mesma maneira que uma pessoa negra, que uma pessoa asiática, que uma pessoa indígena na nossa sociedade? As pessoas mais ricas têm o mesmo tratamento que as pessoas mais pobres e vice-versa na nossa sociedade? Porque se somos todos humanos, por que alguns são tratados de uma maneira e outros são tratados de outra maneira apenas por serem quem são? A questão dos direitos humanos. Precisamos entender esses direitos humanos, conceber os direitos humanos também é uma forma de narrativa.
A discussão entre a igualdade e a equidade são conceitos diferentes. Hoje nós precisamos pensar esses conceitos. Somos todos iguais em que sentido? O que é ser todos iguais ao mesmo tempo em que somos todos diferentes? Liberdade, um outro conceito também que faz parte de uma narrativa. Quando falamos queremos liberdade, o que é a liberdade? A liberdade que nós queremos é a liberdade para quem? Para fazer o quê? O que significa essa palavra quando nós utilizamos? Porque ela não é um conceito que tem apenas um significado. Então, quando nós falamos de liberdade, nós precisamos pensar de qual liberdade nós estamos falando. A própria crença em um Deus, em uma divindade, no poder dessa divindade, na influência dessa divindade, os valores que vêm junto com essa crença, será que são universais? Será que existe uma fé universal? Quando dizemos existe um só Deus, o que estamos querendo dizer com isso? Será que ao dizermos isso não estamos tentando impor ao outro a forma como nós cremos em um Deus? E finalmente, será que todos precisamos realmente crer na existência de um Deus, de uma divindade, de um poder superior? Será que é necessário? Será que isso é natural? Isso é do ser humano? Ou é também uma forma de narrativa sobre a realidade? Uma forma de compreendermos a realidade? Todas essas discussões, todos esses temas fazem parte das nossas discussões sobre conceito de humanidade e de sociedade, que são formas de narrar também quem somos e como vivemos. E a noção de direitos, que eu falei aqui, né, de direitos humanos, mas e a noção de direitos? E o direito de ter direitos? Essa noção, por exemplo, ela não existiu sempre na humanidade. Então, a concepção de direitos, ela é também uma narrativa. Ela também faz parte de uma narrativa sobre como é viver no mundo. Num mundo onde hoje o privilégio já não é tão naturalizado como no passado. Então, por isso há lutas que são lutas históricas pela cidadania. Ou seja, pela ideia de que todos temos direitos a serem preservados, a serem defendidos, a serem respeitados. E essas lutas históricas se manifestam em alguns grupos, como o movimento feminista, o movimento negro, os movimentos estudantis, os movimentos trabalhistas, o movimento das pessoas pelo direito das pessoas com deficiência, a ideia de envelhecer com dignidade. Tudo isso são formas de olhar para o mundo e todas elas se entrelaçam, todas elas se encontram. Então pensar as pessoas dentro desses recortes, dentro desses temas, dentro desses conceitos, faz parte das narrativas que constituem o mundo que nós vivemos. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Dá uma olhadinha nos links que estão na plataforma para você ampliar o seu conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem bastante esse conteúdo. E vamos a uma reflexão sobre essa aula. Com palavras você borda narrativas, e as narrativas criam mitos, e há poder no mito. Sim, as coisas que você nomeia têm poder. Silvia Moreno Garcia. Bons estudos e até a próxima aula.